Olá, povo santo e abençoado do Senhor. Como vão, meus queridos e amados irmãos, professores, alunos, superintendentes, pastores da Escola Bíblica Dominical, de um modo geral? Eu espero que Deus esteja vos abençoando com toda sorte de bênçãos. Nesta manhã, eu já quero convidar aos meus amados para a reflexão diária da Escola Bíblica Dominical, que Deus denominou de Momento EBD. E com muita alegria, nesta manhã nós iremos fazer a última leitura da semana, concernente à lição de amanhã, que amanhã nós iremos dissecar o tema dom de revelação, porque nós estamos estudando no segundo trimestre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e os homens com poder extraordinário. Aqui está o nosso material didático da CPAD, ok? E nesta manhã de sábado, a prédica bíblica para a nossa reflexão diária do Momento EBD encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 1. E veja que tema maravilhoso nos traz hoje a reflexão diária da Escola Bíblica Dominical. A revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. E eu já quero fazer a leitura da prédica bíblica desta manhã para embasar a nossa rápida reflexão que faremos no dia de hoje, que nos diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Meus queridos, que maravilha! Amanhã nós estaremos estudando sobre mais um dom do Espírito Santo de Deus, o dom de revelação. E nós podemos observar que o livro de Apocalipse já nos mostra Jesus Cristo revelando coisas tremendas para João, um homem que passou por grandes dificuldades ali na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, onde para aquele lugar eram exilados os homens criminosos, os homens maus da época, e eram exilados naquela ilha para que ali fossem devorados pelas feras e caíssem no esquecimento. Mas aprove ao Senhor levar João para aquela ilha de Patmos, para que ele ali ficasse e esperasse que o Senhor Jesus Cristo trouxesse para ele a maior revelação da igreja, ok? E foi dessa forma que o Senhor revelou coisas tremendas a João. Meus amados, e esse tema é por demais peculiar no dia de hoje e nos últimos dias em que a igreja do Senhor estamos atravessando tempos tão terríveis, tempos de vales de sombra e de morte. E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa dos dons do Espírito Santo de Deus para que consigamos, para que nós possamos atravessar o dia mau. Mas não vai ser desta vez que a igreja do Senhor sucumbirá diante das dificuldades, porque o próprio Jesus Cristo nos revelou que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, e nós já somos mais do que vencedores para a glória de Deus, ok? Meus amados, o dom de revelação está compreendido por outros 3 dons, que são eles: a palavra de sabedoria, a palavra de ciência ou do conhecimento e o discernimento de espírito. Entendam bem, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência ou de conhecimento e o discernimento de espírito. Esses 3 dons formam o contexto
do dom de revelação, que o Espírito Santo agraciou à sua igreja para aquilo que for útil. Nesse contexto, situa-se de uma forma peculiar e sobrenatural o dom de revelação. Existem alguns teólogos que adicionam a esse contexto do dom de revelação o dom de interpretação de línguas, porque, de certa forma, o dom de interpretação de línguas é sim uma revelação dada do Espírito Santo naquele momento em que a igreja do Senhor cultua ao grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dons do Espírito Santo é a forma da igreja testemunhar ao mundo, como também diante dos principados e potestades, da multiforme sabedoria de Deus, meus amados. Está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo 3 e o versículo 10, que diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Meus amados, eu e você, nós fazemos parte desta igreja e nos foi dada esta responsabilidade. Aqui na terra, a igreja tem a palavra da salvação, a revelação da salvação para os homens. Mas a responsabilidade dessa igreja ainda se torna maior, porque nós temos que testemunhar nos céus a multiforme sabedoria de Deus dada a esta igreja, diante dos principados e potestades. Esta é a grande responsabilidade que o nosso Deus deixou para a igreja. E esse dom, o dom de revelação, foi dado aos homens convertidos, foi dado pelo Espírito Santo em momentos peculiares do povo de Deus. Nós poderíamos citar nesta manhã o capítulo 2 de Daniel, quando Deus revela ao seu servo Daniel, além de revelar o sonho do rei que o próprio rei não lembrara. Além de revelar o sonho, Deus revela a Daniel a interpretação deste sonho, em um momento tão difícil em que o seu servo se encontrava, porque se Deus não faz isso com Daniel, o rei teria mandado tirar a vida também de Daniel ali naquele lugar. Nós poderíamos também citar nesta manhã como dom de revelação, no livro de 2 Reis, capítulo 6, quando Deus, através do seu Espírito, ele revela ao profeta Eliseu todos os planos do rei da Síria. Quando o rei se preparava para atacar Israel, o rei projetava nos seus aposentos na hora de dormir, mas o Espírito Santo revelava em Israel ao profeta do Senhor todos os planos do inimigo contra o seu povo. Meus amados, hoje não é diferente. Os dons do Espírito Santo sobre a sua igreja são contemporâneos. Eu continuo batendo na mesma tecla. Lá no Evangelho de Marcos nos explicita que os sinais seguirão aqueles que creem. E nós cremos. Então, se você crê, se eu creio, os sinais seguirão aqueles que creem. E nós estamos, pela misericórdia do nosso Deus, munidos com os dons espirituais, para que nós possamos levar ao conhecimento do mundo e dos principados e das potestades nos céus a multiforme sabedoria desse Deus. E agora, em um momento crucial da igreja, o próprio Cristo revela a João as coisas que haveriam de acontecer. As revelações que nós acabamos de falar foram no contexto terreno. Agora, a maior revelação da igreja acontece no céu, dada pelo próprio Cristo, ok? No livro de Apocalipse, esse nome Apocalipse é muito peculiar a esse contexto, porque
O próprio nome Apocalipse, no original grego, significa revelação. Uma revelação da parte de Jesus Cristo a respeito dele mesmo. Esse livro revela a avaliação feita por Jesus Cristo após 60 ou 65 anos da sua ressurreição e ascensão aos céus, feita pelo próprio Jesus a respeito da sua igreja, que estava ali cumprindo o seu ide. E Jesus Cristo traz esta revelação ao seu Filho lá no terceiro céu, para a glória de Deus. Cristo revela coisas profundas a respeito da tribulação. Cristo faz as revelações profundas para João, revela coisas vindouras, coisas escatológicas. O Senhor revela para o seu servo, para que ele transmitisse para a igreja, e hoje nós fôssemos sabedores de coisas tão tremendas, trazidas pela revelação do próprio Cristo ao seu servo João, e desta forma revelada para toda a igreja odierna. Aí Jesus revela para João a respeito da grande tribulação. Jesus revela para João a respeito do triunfo de Deus sobre o mal. Jesus ainda revela para João a respeito da sua própria volta, a respeito das bem-aventuranças do reino de Deus. E hoje a igreja do Senhor, através desta revelação, ela é agraciada por tamanhas revelações feitas pelo próprio Cristo, através do seu servo João, e assim é disseminada para a sua igreja. Meus queridos, eu desejo que amanhã nós tenhamos uma excelente aula e que cada professor possa dissecar sobre esse tema tão maravilhoso que vem falar a respeito dos dons de revelação. Que cada aluno possa ter o maior proveito possível, porque nós pentecostais, se faz necessário que nós pentecostais tenhamos pelo menos o mínimo do conhecimento a respeito das doutrinas pentecostais, que são, poderíamos citar, as principais: o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os frutos do Espírito. Nós pentecostais temos a responsabilidade de ensinarmos em nossas igrejas a respeito dessas belíssimas lições que fazem parte da nossa vida cotidiana, ok? Que os meus amados possam compartilhar esta live do Momento EBD com mais alguém nas suas igrejas, com seus amigos, nos vossos arraiais cristãos aos quais, meus queridos, fazem parte do contexto evangélico, ou na sua empresa, no seu trabalho, ou no âmbito familiar. Compartilhe, inscrevam-se no nosso canal Teologia para a Vida e nos ajude a evangelizar mais pessoas, ok? Eu desejo para todos nós um excepcional final de semana na presença de Deus. E segunda-feira, se esse Deus assim permitir, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD, a reflexão diária da Escola Bíblica Dominical. Sejam muito abençoados em nome de Jesus.